Boa noite, Marcos. Tudo bem, cara? Opa, boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, cara. E você? Bem, graças a Deus. Que bom, cara. Primeiramente, te agradecer aí pela oportunidade, o tempo cedido aqui conosco. Eu tenho certeza aí que vai ser mais um bate-papo super descontraído e você vai agregar bastante valor pra gente. Agora, o espaço é seu, fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a Renov pela oportunidade. É a primeira vez que eu participo de uma live, então, de antemão, se eu cometer algum deslize aí, já peço desculpas. Agradeço por todas as pessoas que vão estar aqui participando da live, já vi pessoas que eu conheço, o Darley, foi meu chefe na Sangoban por um tempo, já vi a Bárbara, que trabalha como estagiária lá. Eu acho que vai ser bastante positivo, eu espero que eu possa passar um pouquinho da experiência que eu tenho e poder fazer uma troca bastante positiva aí com vocês nesse uma hora que a gente vai ter mais ou menos para a gente poder bater esse papo aí, que eu possa também crescer e aprender bastante. Eu acho que é uma excelente oportunidade de ver o que as pessoas têm de dúvidas, o que elas acham das empresas e o que a gente pode fazer para a gente poder contribuir para que ela tenha uma melhor opção no mercado de trabalho e a gente consiga crescer junto aí. Então, obrigado muito pela oportunidade. E aí eu fico aberto se você quiser que eu fale alguma coisa sobre o desenvolvimento da minha carreira, o que você pensou para a gente poder começar, ok? Bacana, bacana, Marcos. Sensacional, muito obrigado. Tenho certeza aí que vai ser um bate-papo muito descontraído. E aí o pessoal já me conheceu e muita gente aqui não te conhece, então queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas saberem quem é você. E aí você pode tocar um pouquinho aí sobre a sua carreira, enfim, fazer um resumo aí sobre a sua vida profissional, por favor. Beleza? Não, beleza. Então, tranquilo. Para quem não conhece, como o Pedro falou, meu nome é Marcos. Eu tenho 35 anos, né? Comecei no ramo da indústria aos 17. Assim que eu terminei o meu curso técnico, Pandiaca Lojas, em Volta Redonda, né? Eu sou técnico em metalurgia. Assim que eu formei, eu fiz o estágio na CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional, e posteriormente a isso eu ingressei lá como operador, de 18 para 19 anos, e nessa mesma época eu comecei a estudar na UF, né? Então acho que foi bastante desafiador esse começo aí, para conseguir conciliar duas novidades, né? Começar a trabalhar numa empresa de grande porte, que foi a CSN. Entrei como operador, trabalhei na parte do laboratório lá. Passei uns 6 meses, como eu tinha feito um bom desenvolvimento no meu estágio técnico, o meu antigo chefe, meu antigo líder, né, me convidou a poder participar de uma vaga de técnico de desenvolvimento, né, técnico de qualidade, e aí eu passei mais ou menos aí 3 anos e meio nessa vaga, e conciliando isso, fazendo a faculdade, né, a UF, para quem não sabe, ela é um regime integral, então a gente, para poder conciliar a atividade de trabalhar e estudar, a melhor opção para mim na época era continuar fazendo turno, então foi uma boa oportunidade de conseguir conciliar duas coisas, né? Começar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E durante esse tempo que eu fiquei na CSN, foi um tempo de bastante crescimento também. Eu tive a oportunidade de também fazer estágio para poder me formar em engenharia, né? Mais ou menos no final dos meus 5 anos de faculdade. No oitavo período, eu comecei a fazer estágio na CSN, então eu conciliava um horário para poder fazer o meu regime de turno, um horário para poder fazer a faculdade e um horário para poder fazer o estágio. Acho que no início de carreira foi bastante desafiador conciliar esses pontos todos, mas também foi gratificante para poder chegar no objetivo final, que é o que eu estou hoje atual, de desenvolver como profissional e como pessoa. Acho que é um crescimento muito interessante você poder se desenvolver como pessoa e como profissional, tendo a oportunidade de conciliar atividades diferentes. Lá em 2009, né, início de 2009, talvez a segunda pior crise que a gente teve, né, que não se compara a essa crise do Covid que a gente está tendo atualmente no mercado de trabalho, mas uma crise grande, né, que foi o problema dos imóveis lá nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ser chamado para trabalhar na Saint-Gobain, canalização, né, antiga Barbará, né, a PAN, que é uma multinacional francesa, que fica ali na região entre Barra Mansa e Volta Redonda, que faz a fabricação de tubos, conexões e válvulas para saneamento básico. Eu fui chamado para trabalhar como supervisor de produção na área de máquinas centrífugas, que é a área específica onde faz a fabricação de tubos.
E aí peguei e aceitei a oportunidade. E de lá para cá, acho que foi um desenvolvimento muito interessante, assim, muito feliz. Eu me identifiquei demais com a empresa. E 11 anos que eu estou na empresa, eu já passei por várias funções, né? Fiquei mais 2 anos e meio como supervisor de turno, né? Então, trabalhei durante o início da minha carreira toda, durante 7 anos, todo fazendo turno e tomando conta de equipe a partir desse momento. Acho que foi um aprendizado, porque eu virei supervisor com 22 para 23 anos. Então, você começa a lidar com equipes, começa a verificar qual que é a sua influência, né? Positiva ou, às vezes, até negativa, que você pode estar influenciando o desenvolvimento das pessoas. Então, foi bom você começar a liderar desde cedo e aí você ter pessoas que às vezes são mais velhas que você, mas que é legal, elas têm um conhecimento muito diferente, muito especial, e você consegue talvez agregar um pouco da sua juventude e do que você está aprendendo. Então foram 2 anos e meio bem interessantes. Depois eu tive uma oportunidade de virar engenheiro da área da centrifugação, né, que é onde eu trabalhava como supervisor de uma área. Eu virei um engenheiro de processos de WCM, né, que é o programa de classe mundial que a Saint-Gobain adota, né, que é o World Class Manufacturing. O pessoal é o tipo Six Sigma, tipo Lean Manufacturing, é um sistema de avaliação de classe mundial que a Saint-Gobain tem, várias outras empresas do mundo têm. Eu trabalhei mais 1 ano nessa área como engenheiro de processos e WCM. Fui para a área de metalurgia, que é a parte de fabricação do ferro fundido, que é o ferro fundido cinzento, né, que é o ferro gusa nos altos fornos e nos fornos elétricos, e fui como engenheiro também de processo, fiquei mais 6 meses. A partir daí eu tive a oportunidade de ser coordenador do altos fornos da Saint-Gobain. Aí já fui liderar uma equipe maior, um pouquinho maior, cerca de 90 pessoas. Trabalhei mais 2 anos e meio e tive a oportunidade de ir para os fornos elétricos, também na metalurgia, e trabalhar mais 1 ano. E aí eu tive uma oportunidade que eu fiquei bastante surpreso na época, de ser convidado para trabalhar na área de EHS, né, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, que não tinha muita relação com a minha formação. Eu era engenheiro de produção formado pela UF, tinha curso técnico em metalurgia, aí tinha feito outros cursos, MBA e outras coisas, mas nada relacionado à segurança, e tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar como responsável pela parte de HF. Talvez tenha sido a maior mudança que eu tive na minha carreira dentro da Saint-Gobain, porque foi uma visão nova, trabalhar em área de apoio, não mais na área de produção, e aí começar a entender um pouco de uma visão um pouco mais completa da empresa, né? Não só a visão de produção, mas a visão como um todo. Então você começa a ter uma relação com todas as pessoas de todas as áreas, então você começa a ter conhecimentos diferentes que você tinha na produção, você começa a ter a oportunidade de conversar com pessoas de outras plantas, né? A Saint-Gobain, para quem não sabe, é um conglomerado francês bastante grande, né? A gente tem várias unidades no Brasil, são mais de 17 mil funcionários, várias empresas do ramo de construção, tem empresas famosas como a Weber, que faz a parte de cimento, Security, vidros para carro, a própria Pan, Telhanorte, Sebrae. Tem um conglomerado bastante grande em soluções para a construção, que é o habitat sustentável que a Saint-Gobain desenvolve. Então, eu tive a oportunidade de conhecer plantas no Brasil e pessoas diferentes. Acho que aí abriu bastante portas. E aí, depois eu ser coordenador de HF de 2 plantas no Brasil, né, que foi a de Barra Mansa aqui, a Saint-Gobain Bioenergia, que é a parte de fabricação do nosso carvão vegetal para a gente poder utilizar no nosso alto forno. Eu tive a oportunidade de virar responsável, né, da América Latina, ser gerente da América Latina como responsável de HF, das plantas e dos escritórios, né? A gente tem a Argentina, Chile, mais as plantas que a gente tem no Brasil. E depois de mais ou menos 1 ano, aí chegou nesse meu status atual, e eu fui convidado, né, pela direção para assumir a posição de gerente industrial de tubos, né? Que é a parte de centrifugação, que é toda a parte do processo de fabricação do tubo de ferro fundido até a entrega para o cliente final. Então, é um pouquinho da minha carreira, do que eu fiz ao longo desses 16 anos aí, que eu acho que me ajudou bastante a me transformar no profissional, na pessoa que eu sou. Só um breve resumo, mas acho que talvez foi até extenso, né? Caramba, quanto aprendizado, hein? Uma história sensacional aqui, Marcos. E aí o que me chamou bastante a atenção
logo esse desafio aí, né? Até essa próxima pergunta que eu vou fazer para você. Você demonstrou aí no início aí da sua faculdade que você começou a trabalhar lá com seus 17 anos, e aí você continuou fazendo turno, né? E aí chegou a determinado momento, você tinha que conciliar uma UF que exigia uma carga horária integral, e aí tinha aulas de manhã, de tarde, à noite, enfim. E também com a obrigação de você fazer um estágio para poder você formar dentro da faculdade. E aí chamou essa sua capacidade de gerenciamento de tempo, né? Tanto tempo, inteligência emocional que você teve que lidar ali com a pressão, que eu acredito que teve bastante, aí, pelo menos no início da sua carreira, e aí mostrou aí, ó, pelo que você contou para a gente aí ao longo dos anos, o quanto isso foi agregador para você, né? E todo esse aprendizado que você teve lá no início. E aí, em cima disso, eu queria saber de você, Marcos, tem alguma outra fase da sua vida em específico que você queira compartilhar com a gente, que você tenha tido um grande desafio, um grande aprendizado que de fato marcou a sua vida? Como que você pode contar assim mais especificamente para a gente nesse sentido? Então, assim, eu tive talvez dois momentos principais, assim, mas só o primeiro ponto eu não estaria no local que eu estou hoje se eu não tivesse tido apoio, entendeu? Apoio de família, apoio de amigos, apoio das próprias pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu acho que quando você tem um suporte, pessoas que estão ao seu lado para poder te auxiliar, você consegue desenvolver coisas até que você às vezes achava que não era capaz. Então, acho que o primeiro ponto, fica assim, mais leve, né? fica bem mais leve. Então, assim, o primeiro ponto, assim, eu me esforcei bastante, mas se eu não tivesse tido suporte ao longo de todo essa minha caminhada, talvez não teria chegado. Então, assim, acho que o sentimento de gratidão por todas as pessoas que me ajudaram ao longo da carreira, eu acho que talvez seja o principal ponto. Eu acho que as pessoas têm que ter, ao longo da sua vida, gratidão para as pessoas que te ajudaram a você se desenvolver. E dito isso, né, quais foram talvez os dois momentos que eu julgo mais importantes? Primeiro, né, essa possibilidade de conciliar a vida acadêmica com a vida profissional te traz uma visão um pouco diferente da vida. Você tem uma percepção do meio acadêmico e consegue talvez implementar esse meio acadêmico e tentar traduzir no seu meio profissional. Então, acho que talvez te dá uma vantagem. Você consegue transformar os itens acadêmicos e tentar mostrar que isso aí realmente é aplicável no dia a dia. Então, esse era o primeiro desafio. Talvez a mudança maior que eu fiz na minha carreira foi ter saído da área de produção e ido para uma área totalmente nova de EHS, que poderia ter dado certo ou não. E assim, eu tenho que fazer um agradecimento a todas as pessoas, aí o Darley está aqui em nome, assim, acho que várias pessoas que trabalharam comigo naquela época me ajudaram a crescer, de vários pontos possíveis. Então, acho que se eu não tivesse uma equipe que me auxiliasse, eu talvez não teria conseguido desenvolver o trabalho que eu desenvolvi no EHS, que foi o responsável por abrir as portas maiores para mim. Então, tem o esforço, tem toda a vontade de aprender, mas também tem todo o suporte e o apoio que eu tive das pessoas que estavam ao meu redor, amigos, pessoas do trabalho e família, que eu acho que é essencial para a gente poder crescer. Então, eu ajudaria com esses dois pontos. Essa conciliação no início de carreira, de você trabalhar e estudar, e a partir daí você conseguir ter uma visão talvez um pouco mais completa em relação ao que é necessário para uma empresa, o que é necessário para você crescer e se desenvolver. E em segundo, talvez essa mudança meio brusca que eu tive de um setor que eu nunca tinha tido contato e aceitar o desafio e tentar fazer o melhor possível para poder agradecer a oportunidade que foi dada a mim naquele momento. Sim, bacana. Inclusive, aí você falou bastante aí de reconhecimento, de agradecimento. Tem até, eu acredito, a Bia acabou de fazer um comentário aqui, dizendo que você foi um chefe muito bacana, aprendeu bastante. Ela aprendeu bastante com você. Ela, inclusive, por coincidência, ela é da UF também, acabou que foi minha colega de classe também. Então, muito bacana aí, ela está participando aqui com a gente também. Aí o Germano também, dizendo aí, muito bacana, parabéns. Então, enfim, o Marcos, eu acho que a gratidão, e aí até um ponto bastante interessante aí que você vem tocando, né? E principalmente no momento que a gente está passando, né? Dessa necessidade aí, porque sem o apoio das pessoas, dificilmente a gente vai chegar longe. Então a gente precisa cada vez do mundo, do universo, principalmente no mercado de trabalho, mais colaborativo, enfim, que as pessoas pensem como um todo no bem da organização.
E aí trabalhando em equipe, trabalhando em conjunto para poder chegar, de fato, onde a organização espera. E aí a academia, você acabou citando um pouquinho, a academia no sentido o meio universitário, né? Tem um papel decisivo na vida do jovem. E aí como que você vê essa participação da universidade? Como foi para você a UF em relação ao apoio, enfim, o que você aprendeu nesse tempo aí de formando, conciliando essas duas vidas, que te ajudou a entrar no mercado de trabalho com mais qualificação? Então, eu acho que conhecimento e formação é essencial. Se você pode ter a oportunidade de estudar e se formar, isso aí vai ser agregador de valor para você. Às vezes as pessoas elas ficam aguardando que as empresas ou outras pessoas tomem algumas decisões para elas se mover. Minha empresa não paga um curso de inglês, ou eu não tenho dinheiro para poder fazer uma faculdade. Eu acho que assim, o conhecimento, quando você adquire, é seu. Então, eu acho que quanto maior a possibilidade de você estudar, maior a possibilidade de você adquirir conhecimento, melhor para você. E eu acho que o meio acadêmico é a melhor oportunidade para você fazer essa troca. Então, quando você está se desenvolvendo na academia, está numa universidade, independente de qual seja, porque para mim a importância não é a universidade em si, e sim o empenho que o aluno tenha. Então, independente de qual tipo de faculdade que ele está fazendo, o empenho dele, para mim, é o item mais importante. Ele querer aprender, ele querer se desenvolver e aí se tornar diferente. Então, aproveitar aqueles 5 anos, 4 anos, dependendo do tipo de formação que você tem, para você agregar coisas a mais. Porque hoje o mercado de trabalho ele vai ser cada vez mais inundado com profissionais, porque muito bom a gente ter muito mais pessoas com possibilidade de entrar nas empresas, nas faculdades. Então, como a gente tem mais pessoas para entrar nas faculdades, a gente vai ter mais profissionais para poder fazer as disputas no mercado. Então, você tem que ter um diferencial. E quanto mais possibilidade de agregar estágios, empresa júnior, conhecimento, monitoria, ou, se possível, agregar uma formação profissional junto com os que trabalhar, eu acho que é muito mais benéfico. Eu vejo que a pessoa já sai bem mais preparada para o mercado de trabalho. Então, conhecimento nunca é demais. E o conhecimento não é para a empresa. Consegue levar o conhecimento sempre com ele. Então, acho que a formação acadêmica é essencial. E se você tem a oportunidade de se desenvolver, eu acho que você deve fazer o máximo para poder adquirir e conseguir se diferenciar das outras pessoas do mercado. Sim, bacana. E acaba que a universidade ela tem que ser vista como algo para você buscar o desenvolvimento a todo momento, né? Porque serve de preparação para você entrar no mercado de trabalho. E aí, como você trabalha aí numa multinacional, enfim, como que você vê essa questão? O que a multinacional vê de importante um estudante hoje? Você acabou citando alguns exemplos aí da maneira como as pessoas devam buscar esse conhecimento, mas olhando agora no aspecto da empresa, como quando você vai recrutar um estagiário para o seu time, por exemplo, o que você observa que aquela pessoa tem que ter? Assim, o primeiro ponto, eu acho que assim, tanto o estagiário, a pessoa que vai entrar na empresa quanto a empresa, eles têm que se conhecerem. A empresa tem que gostar do possível funcionário e o funcionário tem que se reconhecer na empresa. Eu acho que hoje, para uma empresa se desenvolver, ela tem que ter um propósito. Sim. E a pessoa, para poder entrar, ela tem que ter esse mesmo propósito. Eu acho que o primeiro ponto é que você tem que desenvolver numa empresa que você acredite no que ela faz. Eu acho que, assim, o primeiro ponto que eu verifico, sempre que vou fazer algumas entrevistas com as pessoas, a formação técnica é importante, sim, mas eu vejo muito a ética, a forma como a pessoa se propõe a desenvolver as coisas. Eu percebo muito o trabalho em equipe, porque você tem várias dinâmicas, né? É difícil você avaliar uma pessoa em um intervalo tão curto de tempo. Talvez, às vezes, é até injusto, né? Você tentar verificar o que aquela pessoa fez ao longo da vida toda num pequeno intervalo de tempo. Mas eu acho que a melhor forma de você, no momento que você está demonstrando que você quer entrar na empresa, é você ser verdadeiro, você ser honesto e, assim, e realmente mostrar o que você gostaria de fazer. Porque se você tem esse tipo de conhecimento de que você gostaria, do seu propósito da empresa, e você ser verdadeiro durante o tempo que você está fazendo a entrevista, a possibilidade de você entrar na empresa é grande. Também eu acho que o trabalho em equipe é essencial. Então,
sempre que eu estou numa entrevista, além de verificar o que a pessoa tem de formação técnica, eu gosto de ver muito a postura da pessoa. O que a pessoa faz para poder trabalhar em conjunto? Porque hoje a gente não consegue mais trabalhar sozinho, a gente tem que ser multidisciplinar. A gente nunca vai trabalhar sozinho, sempre em equipe. Então, quanto melhor a pessoa se lida com as outras durante o desenvolvimento, eu sei que é uma disputa, eu sei que tem uma vaga só e as pessoas estão sempre tentando demonstrar que elas são melhores que os outros, isso aí faz parte do jogo, mas o trabalho em equipe, a percepção que você consegue verificar que aquela pessoa consegue se desenvolver de uma forma positiva com os outros, para mim é essencial. Então, eu botaria a formação técnica é importante, sim, mas também o mais importante é a ética da pessoa que vai tentar entrar, ela ser verdadeira e o trabalho em equipe, porque aí você demonstra durante aquele curto espaço de tempo que o seu propósito é o mesmo propósito da empresa, né? Uma empresa que, dando exemplo da Saint-Gobain, né, que se preocupa com as pessoas, que tenta desenvolver as pessoas, então a gente tem que ter pessoas que tenham o mesmo propósito, né, de trabalhar em equipe, de querer se desenvolver, de querer crescer, e pessoas que sejam, entre aspas, pau para toda a obra, né, que estejam dispostas a correr atrás junto com você para poder chegar no objetivo final, sempre trabalhando com desenvolvendo pessoas e melhoria de processos. Eu até tenho 3 pilares que eu trabalho no dia a dia como profissional: pessoas, produto e processo. Pessoas porque é o mais importante. Uma empresa sem pessoas não é nada, ou seja, o ativo mais importante que qualquer empresa tem são as pessoas. Então, foque nas pessoas, desenvolva as pessoas. Tem que conhecer o seu produto, qualidade, ou seja, entender o que o cliente quer, porque uma empresa não vive sem ter os clientes. E o terceiro é conhecer os processos, para você desenvolver o processo da melhor forma possível, de forma que o produto seja bem feito. Eu acho que em trabalhar nesses 3 pilares, eu acho que é uma possibilidade de sucesso maior para a empresa. Acho que até falei um pouco a mais do que relacionado à sua pergunta aí, mas é isso. Não, que é isso, pô. Muito bom. Conhecimento é sempre bem-vindo e agregou bastante aqui. Você falou muito da questão, o primeiro passo de você se autoconhecer, né? É o que a gente sempre vem abordando aqui nas áreas que a gente já realizou aqui. Essa capacidade de primeiro a gente olhar internamente para poder verificar aí as nossas competências, nossas qualificações, os pontos fortes que a gente tem a evoluir, para poder, de fato, a gente mudar um pouco a nossa crença de que a empresa tem que escolher o funcionário. Não, a gente tem que escolher a empresa também. Exatamente. E ter esse match, né? De fato, ter esse match de tanto... E aí, como que você consegue analisar se realmente aquela empresa é feita para você vai gostar de trabalhar? É muito pelos seus valores pessoais e ver a cultura organizacional da empresa. Então, eu acredito que seja um primeiro passo aí para você determinar essa escolha. E aí, ao longo aí, você falou muito da questão dessas competências, né? Desse que a gente chama que são soft skills, né? São essas habilidades sociocomportamentais que hoje é bastante visada no mercado, principalmente que você falou muito bem, essa questão do... Hoje, o conhecimento técnico não é suficiente. A gente precisa de algo a mais. E aí, nos pontos que você abordou, que você presta atenção muito na questão da ética, da pessoa ser verdadeiro, trabalhar em equipe, enfim, ter essa capacidade de visão sistêmica, multidisciplinar, e isso é como se fosse um complemento para essas competências técnicas que acaba que a academia, enfim, os cursos que você, profissionalizantes você pode estar realizando aí. Mas, de fato, as pessoas precisam se atentar quanto a isso tudo. E aí, agora, olhando a questão do profissional de engenharia, principalmente aí dessa experiência toda que você adquiriu ao longo da sua vida, desde CSN até agora na Saint-Gobain. Você acredita que o profissional de engenharia ele tem que ter algo a mais para poder se atentar quanto a esse panorama todo que a gente está conversando? Ou você acredita que é basicamente seguir essa linha aí? Assim, eu acho que, como eu falei no começo, ainda bem que agora a gente tem várias pessoas com possibilidade de se formar e cada vez a gente tem mais profissionais qualificados à disposição no mercado. Então, como a gente tem várias pessoas que agora estão tendo a possibilidade de entrar no mercado de uma forma mais qualificada, a pessoa tem que ter um diferencial. A parte técnica, como eu já falei, eu acho que a gente consegue desenvolver com o tempo. Eu acho que ninguém nasce pronto. Eu gosto muito de dar oportunidades para as pessoas, porque as pessoas vêm com um pensamento diferente, vêm com um pensamento agregador. Eu gosto muito de ter muitas misturas na equipe em relação a pessoas de idade maior, de idade mais baixa, mulheres, homens, porque a gente consegue pegar
as culturas diferentes e conseguir agregar valor. Então, acho que o que é, para mim, de diferencial, além desses pontos, hoje eu ainda vejo como um diferencial muito grande falar uma língua. Nas multinacionais hoje, parece que não, mas ainda tem muitos profissionais que não conseguem falar bem um idioma. Então, além de todas as competências técnicas que você vai adquirir, que eu acho que são, no momento, as mais, entre aspas, simples de crescer, porque se você tiver força de vontade, você vai conseguir desenvolver, vai conseguir aprender. As comportamentais, para mim, são as mais importantes, porque ética, trabalho em equipe, isso aí faz parte da pessoa. Acho que a essência da pessoa se desenvolver e se preocupar com isso é o mais importante. E eu colocaria um plus a mais aí, de uma segunda língua. E, para mim, talvez o mais importante para um profissional que está entrando no mercado é a vontade de aprender. É a vontade de estar fazendo diferente. Então, assim, eu estou com esse problema aqui, é a pessoa que sempre entrega um a mais, né? Ele não entrega só o que o seu líder pediu. Ele pensa numa possibilidade maior, e diz, se ele me pediu isso, eu posso entregar isso e um pouco a mais. Então, você começa a se diferenciar, porque você sempre entrega um algo a mais. Então, assim, aquela percepção, aquela força de vontade de querer fazer mais, do esforço, é até um lema que eu carreguei para a minha vida profissional ao longo dos anos, é que se você faz um trabalho bem feito e trabalha duro, em algum momento alguma pessoa vai perceber. O mundo é muito grande, as pessoas são diferentes e as pessoas conseguem perceber quem corre mais atrás, quem trabalha com ética, quem se desenvolve. Então, acho que o esforço que a pessoa faz, talvez nesse início de carreira, para poder se desenvolver, eu acho que é um plus a mais também. Então, acho que eu botaria esses pontos de técnico, sim, mas você consegue desenvolver com o tempo. Então, a academia te ajuda nisso, você ter o conhecimento técnico básico, que te abre uma avaliação técnica, uma avaliação analítica para você resolver um problema. Comportamento, para mim, é a parte mais importante, você trabalhar em equipe, a sua essência, você ter o sentimento de dono, né, o pertencimento é muito importante. O inglês, e aí esse plus a mais que é se esforçar. Dar aquele pouquinho a mais para você mostrar que você realmente tem vontade e gana de crescer e se desenvolver. Eu acho que eu botaria esse ponto aí como a cereja do bolo. Bacana. O que você falou é muito visível a partir do momento que aquela pessoa ela pensa diferente, né? Ela é o famoso sair da zona de conforto, pensar fora da caixa. A gente sempre fala nisso aí. Parece clichê, mas de fato isso é muito importante, né? Essa questão das pessoas até é uma forma delas mostrarem para o líder delas essa capacidade sistêmica, essa visão sistêmica que elas têm. Justamente está entregando algo a mais do que foi solicitado. E aí, com isso, o reconhecimento que você falou, uma hora vai chegar e as oportunidades vão surgindo a partir desse esforço que as pessoas vão dando dia após dia dentro do trabalho, né? Muito bacana. E aí Marcos, queria saber de você, a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, enfim, essa era digital está aí, as transformações. Como que está sendo aí na Saint-Gobain para vocês? Mudou muita coisa em relação a desde o início, desde março. Como que está sendo conviver com esse algo a mais, principalmente agora prezando cada vez mais pela segurança dos colaboradores, né? Como que foi para você, como líder, lidar com todas as transformações que a gente passou aí nesses últimos 3 meses? Então, acho que o primeiro ponto foi o que você falou. O principal item é a proteção das pessoas. Assim, nada é mais importante do que você pensar nas pessoas. Pensar nos seus colaboradores e fazer o máximo para poder mantê-los em segurança. Então, a Saint-Gobain desenvolveu, assim como várias outras empresas, vários sistemas de segurança, de controle, para a gente poder, primeiramente, proteger as pessoas. E, em segundo plano, não deixar a empresa parar, né? Porque a gente tem que pensar, além da segurança das pessoas, manter a atividade econômica. Porque se você não pensa só na segurança, mas não mantém a sua atividade, daqui a pouco as pessoas não vão ter emprego. Então, você tem que conciliar esses 2 pontos. Primeiramente, sempre pensar na segurança das pessoas, isso aí é o primordial e mais importante. Fazer todas as formas de trabalho possíveis. A gente adaptou muito home office. Às vezes é uma coisa que a gente nunca talvez tivesse pensado e a gente foi meio que forçado a fazer, e é uma coisa que agora você vê que é uma coisa possível de fazer. Sim. Você consegue manter a qualidade do trabalho e dar uma flexibilidade maior para as pessoas nas áreas que são possíveis. E, infelizmente, nem todas as áreas são possíveis. A exemplo de produção, né, você às vezes não consegue ficar em casa fazendo home office, você tem que avaliar um equipamento. Mas onde é possível, eu acho que traz uma tranquilidade para as pessoas,
traz uma nova oportunidade de trabalhar de uma forma nova e manter a sua produtividade. Então, o primeiro ponto é sempre pensar nas pessoas em segurança. A Saint-Gobain fez isso e vem fazendo isso ainda ao longo de todos os momentos que a gente teve, né? Desde o início a gente não tinha um conhecimento muito grande, e agora que já tem um conhecimento maior, você já tem todos os controles de afastamento de pessoas, de álcool em gel, de medição de temperatura, de fazer o home office o máximo possível. E, em contrapartida, você conseguir manter a atividade econômica, você garantir o emprego das pessoas, que tem que pensar também na parte social, porque a parte de segurança é importante, mas a parte social que a empresa faz. Mantendo-se aberto e produzindo, você consegue garantir o emprego das pessoas. Então, ainda bem, a Saint-Gobain, ela foi pouco afetada nessa pandemia. A gente conseguiu ter a produção mesmo com esses vários problemas que a gente consegue ver na mídia, e a gente conseguiu desenvolver com segurança e manter o fornecimento dos nossos clientes e assim garantir o trabalho, né, o emprego de todos os nossos funcionários. Então, acho que foi unir sempre a segurança das pessoas e manter a atividade econômica, de modo a gente garantir também o social, né? A segurança das pessoas com a atividade econômica, e além também de tentar ajudar a empresa ao redor e a comunidade, né? A Saint-Gobain fez doações para a Prefeitura de Barra Mansa. Então, acho que esse fundo social que a empresa também tem nesse momento é muito importante, né? Você se preocupar com o outro, né? Você não precisa se preocupar só com você. Tem que se preocupar com seus funcionários e com as pessoas também que estão ao redor. Então, eu acho que é importante você se preocupar com os funcionários e com a comunidade que está ao redor. Isso é muito importante. Com certeza. E aí, a Saint-Gobain chegou a parar nesse período ou vocês continuaram trabalhando o tempo todo? Não, a gente não precisou parar em nenhum momento, a gente manteve as atividades da mesma forma. Teve uma pequena redução dos clientes, né, devido a todos os problemas econômicos, mas a Saint-Gobain conseguiu passar até o momento, durante toda essa pandemia, sem precisar ligar algum equipamento ou fazer algum tipo de redução de quadro. Então a gente conseguiu passar bem por esse momento que a gente está passando no Brasil, que é um momento que eu jamais pensei em passar por um momento desse, né? Uma adaptação totalmente nova para a gente poder crescer e se desenvolver. É, o que a gente sempre está falando aqui também, né? A gente está evoluindo aí, sendo obrigado a evoluir em 10 anos em 3 meses, principalmente nessa parte de inteligência artificial, automatização de processos. A era digital está escancarada aí, e aí acabou que mostrando para a gente, principalmente essa quebra, né? De crença que a gente tinha que o home office não era bem-vindo, não era produtivo, seria complicado conciliar isso tudo. E eu imagino também que, até uma pergunta aqui da Denise, quero agradecer e também convidar as pessoas a interagir com a gente, começar a fazer as perguntas para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Ela quer saber o seguinte, como que foi a sua experiência como home office? Você acredita que ele veio para ficar como uma prática sustentável a longo prazo ou apenas como uma opção caso o colaborador não consiga ao escritório? Bom, muito obrigado. A Denise é minha mãe, agradeço aí pela pergunta. Então, como que você vê isso tudo aí? Então, também agradeço a Denise pela pergunta. Sim, eu acho que veio tipo uma quebra de paradigma. Muitas empresas não viam como possível o home office. Eu acho sim que em alguns locais seja possível a gente se adaptar ao home office. Eu não sei se talvez a um prazo muito longo, porque a gente tem que pensar em alguns pontos, né? Quando a gente faz home office com a pessoa, a gente tem que fornecer para ela a internet, a gente tem que fornecer para ela um computador, um laptop, notebook. Então, a empresa tem que se preparar também para esse momento. Nesse momento de pandemia, a empresa ela age de uma forma rápida para poder manter a empresa rodando. Eu acho que para um futuro, sim, é possível, dependendo do setor que você trabalha, você conseguir manter uma flexibilização, porque é até um ponto talvez seja positivo para o futuro, né? Uma empresa que seja mais flexível no horário, nos locais onde é possível, ela tem a oportunidade de ter mais pessoas que queiram trabalhar com ela. Então, acho que em alguns locais, sim, talvez seja possível a gente se manter dessa forma. Na área que eu trabalho hoje, industrial, eu vejo que, infelizmente, não é possível. A gente tem muitos controles que tem que fazer, acompanhar equipamentos, e para determinados locais, como a área industrial, que você tem que acompanhar o processo em si, você, infelizmente, não pode fazer de casa. Em algum momento, sim, reuniões dá para fazer, mas em alguns locais eu acho que é possível, sim, setor de compras, de TI, setor financeiro, eu acho que é possível você fazer uma
uma flexibilização para você talvez evoluir mais na qualidade de vida dos funcionários. Lembrando sempre que tem que manter a produtividade, né? Porque senão tem que ser benéfico para ambos os lados. Sim, nesse ponto eu até me recordo aqui da live que a gente fez com o Marcelo, ele é líder comercial no Tom, a gente fez há uns meses atrás, e ele citou um exemplo de um colaborador dele que levava 6 horas diárias e voltar para dentro para o trabalho. E aí, com esse home office, ele continuou produzindo, está produzindo ainda mais, até porque esse tempo que ele de deslocamento, ele Uhum. está trabalhando. Então, é muito disso que você falou, é lógico. Analisar cada modelo de negócio, por exemplo, a parte industrial realmente é um pouco mais complicado, mas tem áreas, tem empresas que é possível fazer isso. E a gente precisa, de fato, se atentar mais para a questão do colaborador, né? Da qualidade de vida do colaborador, que é algo que está sendo bastante discutido nesses últimos tempos e realmente tem que ser bastante visado justamente para poder ajudar ele a produzir cada vez mais para a organização, né? Isso, exatamente, concordo plenamente. Bacana. E aí, ô Marcos, o que você pode dar de dicas aí para o pessoal que está assistindo a gente, em termos aí, como que funciona aí o processo seletivo da Sangoban para estágio? Não sei se você tem a visibilidade aí para trainee, como que você pode abordar um pouquinho nesse sentido do que, de fato, as pessoas universitárias têm que fazer, principalmente nesse tempo de pandemia, para poder aproveitarem esse tempo e aí, em breve, aí, as contratações sendo retomadas, eles estarem preparados. O que eles podem estar fazendo nesse tempo aí? Então, em relação ao processo de trainee, a Sangoban tem um processo de trainee que é nacional, né? Você entra para poder participar, assim como várias outras multinacionais têm, e aí esse seleto grupo participa de várias etapas, e a gente tem até lá hoje na empresa pessoas que foram trainees que cresceram e ascenderam profissionalmente na empresa. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de entrada nas empresas, o projeto trainee, mas eu não ficaria só no trainee. Estágio e oportunidades é importante também você ter essa possibilidade. Colocaria que hoje, talvez, nesse momento de pandemia, para você talvez se diferenciar, é utilizar o tempo que às vezes você tem, que você hoje está, entre aspas, mais ocioso, é se formar. Eu sempre vejo um ponto como muito importante para qualquer, não só Sangoban, mas qualquer empresa. Vai fazer um processo de estágio, estuda a história. Eu acho que a forma de você falar, de você conhecer a empresa é muito importante. Eu me identifiquei muito com a Sangoban. Eu gosto do trabalho do Sangoban. É o sentimento de pertencimento mesmo, como se fosse dono. Então, esse sentimento que eu tenho, as pessoas que querem entrar na empresa, acho que também tem que ter esse tipo de... Então, estudem a empresa, conheçam a empresa, porque a pessoa fala às vezes, você teve sorte, o fulano teve sorte, mas sorte não é ter talento aliado à oportunidade. Então, você tem que ter a formação, tem que ser preparado e a oportunidade tem que surgir. Então, eu acho que eu utilizaria nesse momento agora as pessoas que talvez tenham um tempo um pouco a mais, se formem mais, leiam mais, desenvolvam mais. Eu acho que quanto mais você cresce como pessoa, mais você lê, mais você dialoga, maior é o seu crescimento pessoal. E às vezes você, tendo pessoas com percepções diferentes da sua, na hora que você for entrar no processo seletivo, você vai conseguir olhar o todo. Porque para as pessoas, é muito bom você ver pessoas que trabalham com você que tenham opiniões diversas da sua, para você sair da sua zona de conforto. Se todo mundo faz o que você fala, você acha sempre que é o dono da verdade. Quando você tem pessoas que são divergentes, um pouco de opinião, você começa a pensar de uma forma nova e talvez consegue ter um olhar mais completo. Então, eu colocaria isso. As pessoas, nesse momento, se preparem mais, estudem sempre a história da empresa, ver o que a empresa julga como ser importante antes de entrar. Porque quando você entra, você já tem um diferencial. Você pode ter uma formação técnica boa, mas você falar com o sentimento da empresa que você quer entrar é uma opinião pessoal minha, e eu vejo com muito bons olhos. Porque aquela pessoa que realmente tem vontade de entrar, não quer só fazer o estágio para poder se formar. Ela quer realmente fazer parte da organização. Sim, muito bom. E acaba que é nítido, né? A partir do momento que aquela pessoa entra, ela vai ter mais vontade, mais satisfação por continuar trabalhando, sabe? Ela, consequentemente, ela tende a entregar muito mais
por aquela pessoa que talvez Isso. não tenha se encaixado, se encontrado naquela organização. Então, isso acaba que é nítido e vai contagiando o time, né? Vai contagiando as pessoas que estão ao redor, porque serve muito de inspiração, né? Se aquela pessoa está fazendo, é nítido a paixão pela execução do trabalho, as outras tendem a se espelhar e seguir o mesmo caminho também. Então, é muito nesse sentido também, né? Muito nesse sentido. O pessoal, até as pessoas falam, né? As palavras auxiliam, mas os exemplos arrastam, né? Então, quando você lidera pelo exemplo, você tem uma atitude que não adianta você ser demagogo, né? Você falar para as pessoas fazerem e você não agir da forma como você fala, né? O velho, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Você tem que ser o exemplo, você tem que trabalhar daquela forma e você tem que ter atitudes para que as pessoas percebam em você como verdadeiro. Eu acho que a forma de você cativar as pessoas ao longo do tempo, de você ter um time que esteja engajado com você, talvez seja a coisa mais importante. Então, assim, pessoas são as coisas mais importantes, são os ativos mais importantes que a empresa tem. Então, valorize as pessoas, desenvolva as pessoas, dê feedback às pessoas. E a gente, na nossa rotina do dia a dia, atribulado com várias tarefas, às vezes esquece do mais importante, é dar feedback. Perguntar e pedir um feedback. Às vezes você acha que você está se desenvolvendo bem com aquela pessoa, mas às vezes ela tem uma percepção diferente, né? Porque a percepção muda de acordo com a cultura, né, da pessoa. Então você tem que ter aquele tempo de tentar conversar. E às vezes na rotina que você tem no dia a dia, você às vezes não tem esse tempo, né? Então até um ponto que eu tenho que policiar e é ter esse tempo de poder dividir experiências e poder dar feedback e trocar oportunidades para as pessoas, porque isso é sempre positivo de crescimento para você e para a pessoa que recebe. Sim, com certeza. E o feedback, ele faz parte do trajeto, né? Que a gente vai seguindo. Sem o feedback, é, é difícil a gente perceber se realmente o que a gente está fazendo faz sentido ou não para aquelas pessoas que estão convivendo. Então, é muito importante também quebrar, né? As pessoas verem o feedback como uma oportunidade de crescimento e não como algo negativo ali que a pessoa esteja falando para ela naquele momento, né? Mas aí, nesse ponto, que eu acho bastante interessante a gente abordar, existe alguma prática aí, como que é o seu dia a dia lá dentro da Saint-Gobain, agora como uma visão de gerência, em relação a essas práticas que você acabou de mencionar aqui, o que você costuma adotar para o seu time para poder ter um time harmônico, produtivo e que realmente entregue aquilo que você espera? Então, a área que eu estou atual, eu estou há pouco tempo, 5 meses, vai fazer 6 meses agora, então você vai conhecendo as pessoas. Eu tinha trabalhado com a maioria deles e é até muito legal porque a pessoa que me contratou na Saint-Gobain, hoje eu trabalho com ela. Então, é muito legal, porque eu acho que se eu estou onde eu estou, tem que ter agradecer. Como eu falei, a gratidão é um sentimento que eu levo para mim. Então, assim, me deu uma oportunidade e agora eu consigo trabalhar com ele. Então, ele trabalhou hoje comigo. Então, assim, esse sentimento de gratidão é muito importante para mim. Então, eu acho que, assim, para você manter um time coeso, para mim é importante você ter diversidade, igual eu falei, pessoas novas, pessoas com mais experiências, mulheres. Eu acho que isso é muito legal. Você consegue ter pensamentos diferentes e histórias diferentes, uma pessoa nova com aquela vontade de desenvolver coisas novas, diferentes, uma pessoa que já tem experiência, que já sabe os caminhos a serem seguidos. Então, acho que essa mescla é muito importante. A Saint-Gobain tem uma ferramenta muito interessante, que acho que outras empresas também têm, que a gente chama de revisão anual, que é uma avaliação anual que você faz junto com as pessoas que trabalham diretamente com você, de uma forma que você consiga passar, dar um feedback para as pessoas, dos pontos que elas foram positivos e dos pontos que elas têm que melhorar. Mas eu acho que muito mais além disso, eu acho que esse feedback é no dia a dia. É o bate-papo, é a conversa, é você ver botar as melhorias, é você parabenizar. O reconhecimento é muito importante para mim. Você reconhecer que a pessoa faz um trabalho bem feito. E quando a pessoa precisa melhorar, você também dá também esse feedback. Eu acho que tem que ter sempre essa via de mão dupla. Você escutar a pessoa, você ser um bom ouvinte, você entender. E eu acho que eu colocaria como o que a Saint-Gobain coloca de principal é sempre formar e desenvolver pessoas. É realmente importante para a empresa e para mim também o crescimento das pessoas. Só que a gente não vai ter oportunidade para todo mundo sempre, né? Então você tem que ter aquele diferencial, né? Você tem que ser aquele um pouco mais para que você consiga crescer como profissional. Então, assim, você tem que ser bom e tem que ter oportunidade, né? Mas no momento, sempre você vai chegar lá, né?
Se você se esforçar, você com certeza chega lá. Com certeza. E aí o pessoal comentando aqui, ó, o Ramon, boa, Sidney. O Sidney foi a pessoa que me contratou. O Sidney foi o meu Ah, contratador que me contratou, entendeu? E agora eu trabalho com o Sidney. Então eu tenho o privilégio de poder trabalhar com o Sidney. sim. O Darley até comentou aqui que está prestigiando o Sid Nelson. É o Sidney Bonifácio que está aqui, né? Bacana. Exatamente, o Sidney Bonifácio. Ele foi a pessoa que me contratou. É muito, muito engraçado porque o meu irmão também trabalha na mesma empresa que eu. Aham. Eu tenho um irmão gêmeo que trabalha também na São Goban e o Sidney contratou o meu irmão e depois me contratou. Então, Ó, ele acreditou na família aí. Entendeu? Ele acreditou na família e a gente está os dois trabalhando lá hoje. Então é legal assim, você ter essa oportunidade. Então, eu acho que ele fez uma escolha certa, então ele está errado há muito tempo aí e está seguindo na empresa. bacana. Sensacional. E aí você falou muito nessa questão aí de que acaba que o mundo dá voltas, né? Você falou aí que o Sidney te contratou, agora ele está trabalhando com você, enfim. Essa capacidade também, a gente tem falando muito da questão da resiliência, dessa antifragilidade que a gente vê, que às vezes numa determinada área a gente está desempenhando um trabalho lá, não está tão satisfatório assim, mas a gente tem que procurar sempre entregar o melhor, porque a qualquer momento pode surgir uma outra oportunidade e assim a gente agarrar aquela oportunidade, né? E a gente vai estar preparado para poder executar isso. E aí, queria saber de você agora, se você puder escolher aí, entre esses tempos todo de Saint-Gobain, qual que seria o seu maior desafio profissional, ou até pessoal, ao longo aí da sua vida, que você pode contar para a gente? Eu acho que, profissionalmente falando, o meu maior desafio profissional é o que eu estou tendo atualmente. Né? É uma gestão de muitas pessoas, né? São 240 funcionários e a maior área da empresa. Então, assim, profissionalmente falando, o maior desafio é o que eu estou vivendo atualmente. Então, eu preciso contar muito com o time, muito com as pessoas para dar apoio. Eu já trabalhei nessa área, mas, tipo assim, quando você tem pessoas que trabalham com você, que conhecem o todo, é muito mais fácil. Então, talvez o desafio profissional maior que eu estou tendo seria o atual de verdade, porque é uma área importante e se você desenvolve um bom trabalho nessa, as janelas vão se abrir ainda mais. Então, profissionalmente falando, o desenvolvimento atual seria talvez o ponto mais importante. Para pessoalmente falando, foi a minha modificação de uma área de conhecimento, que era a produção, para ir para a área de saúde, segurança e meio ambiente, onde eu passei 4 anos. Esse talvez tenha sido a maior mudança pessoal na minha vida durante esses meus 11 anos na São Gobain. Por quê? Porque eu tive que adaptar um pensamento que eu tinha totalmente produtivo e começar a olhar um todo. Uma área de apoio, assim, ela só se desenvolve bem se ela tem o suporte da área produtiva. Porque ela apoia. Então, você tem que conseguir vender a sua ideia. Então, você tem que passar a percepção de que você está desenvolvendo é bom, é legal, é interessante. Então, talvez pessoalmente, para poder me desenvolver como pessoa na empresa, tenha sido essa modificação. E a gente teve resultados bastante interessantes. A gente conseguiu chegar aos melhores resultados históricos da empresa em relação à segurança e ganhamos alguns prêmios mundialmente falando. Então, é muito gratificante você verificar que o trabalho que você fez deu um resultado legal e você cresceu como pessoa. Então, assim, como pessoa, eu botaria que foi ir para o EHS para você poder ter que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente, né, é a sigla em inglês, você ter essa possibilidade de conhecer uma vertente diferente do seu trabalho. Então, eu consegui adaptar o meu trabalho, que era 100% na produção, durante todos os meus anos, desde que eu comecei a trabalhar, e conhecer uma área de apoio, conhecer pessoas diferentes, ter percepções novas. E isso aí, com certeza, me auxiliou bastante para poder, na atual gestão que eu ter uma visão mais completa do que é importante. Não é só produção, são pessoas, são processos, é segurança, a gente tem que pensar como um todo, né? Essa visão macro, né? Que é importantíssimo para você desempenhar um bom papel dentro do modelo de negócio da empresa. Né? Eu acho que o principal ponto que eu colocaria assim, para qualquer funcionário, é o sentimento de pertencimento. Se você acredita no que a empresa faz, você vai desenvolver da melhor forma possível. Assim, eu faço parte da empresa que eu trabalho, é como se ela fosse minha, então eu vou desempenhar da melhor forma possível.
Porque você acredita no que a empresa faz. Então, talvez esse seja o principal ponto. Tem o sentimento de dono, pertencimento. Se você pertence a alguma coisa, você com certeza vai desenvolver melhor e vai dar o melhor de si. Com certeza. Marcos, felizmente estamos chegando no nosso final. Gostaria agora desse momento de te agradecer imensamente aí pela oportunidade, o tempo cedido aqui de estar conosco. Agregou imensamente aqui para nós o seu conteúdo, sua experiência. Eu tenho certeza aqui que as pessoas vão sair daqui com um olhar diferente do que elas entraram. Então, isso é muito importante que a gente sempre frisa aqui. A gente está passando, está trazendo profissionais, está trazendo conteúdos, e agora é o momento de a gente colocar em prática, né? Porque também não adianta nada a gente só ficar só na teoria, enfim. E agora a gente tem que ter essa força de vontade que você falou, essa iniciativa, essa proatividade de colocar as coisas em dia, porque isso é fundamental. Então, espero que todo mundo tenha gostado. Espero que você tenha gostado dessa oportunidade de estar inaugurando aí as suas lives. Eu espero que daqui para frente você faça cada vez mais lives, porque você é um cara que tem muito que agregar aí para as pessoas. E dizer para você, mais uma vez, te agradecer. E nossas portas estão sempre abertas para você. Quando você quiser retornar, só contactar com a gente, que a gente cede novamente esse espaço. Beleza? Agora eu passo a palavra para você fazer as considerações finais. Então, primeiramente, agradecer. Eu espero que tenha sido positivo para as pessoas. Para mim foi demais, muito positivo participar dessa primeira live aí. Eu acho que foi uma experiência enobrecedora de crescimento. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Mas eu estava um pouco preocupado de como seria, né? Se ia realmente desenvolver um papel legal para poder ajudar as pessoas, né? Ou não. Eu acho que foi bem positivo e fica à disposição do que você precisar, se quiser fazer um outro momento. E com certeza, se as pessoas quiserem depois entrar em contato, eu fico à disposição, LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade, assim, o que eu puder fazer para ajudar. Eu acho que eu tive muita ajuda ao longo da minha carreira e da minha vida pessoal, porque pessoas boas me ajudaram. Então, eu acho que é mais do que dever meu dar a oportunidade de tentar ajudar outras pessoas e agregar um pouco de valor a elas também. Então, acho que seria talvez esse o meu maior agradecimento. Obrigado pela oportunidade. Eu fico à disposição porque pessoas precisarem aí, que elas quiserem ter algum contato ou tirar alguma dúvida, eu fico à disposição que vocês precisarem aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Obrigado pela Renove e obrigado, Pedro, tá? E a todo mundo que participou, né, que utilizou esse tempo para poder escutar um pouco do que eu estava falando, tá ok? Bacana. E aí o pessoal aqui, enfim, falou aqui à vontade. A Bia, muito obrigada. O William, enfim, o pessoal agradecendo imensamente aqui. Então, isso mostra aí que de fato a gente conseguiu atingir as expectativas das pessoas, então isso é muito importante. E aí, dar um recadinho final, com muito orgulho e satisfação, a gente está aproveitando esse momento também para poder trazer uma novidade para você que está acompanhando o nosso trabalho aí diariamente aqui no Instagram, principalmente. Com muito orgulho a gente está lançando oficialmente o nosso canal no YouTube, então a gente está deixando o link na nossa bio. É mais uma plataforma para poder a gente entregar conteúdo de qualidade para vocês. Então, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Já estamos lançando 2 vídeos lá. Nossa ideia é trazer vídeos de currículo, LinkedIn, de entrevista, enfim, todo esse ensinamento que a gente passa através do nosso produto, a gente vai estar trazendo para vocês no nosso canal no YouTube. Então, não percam. A gente deixou o link lá na nossa bio, na sua página no Instagram. Então, saindo dessa live, se inscreva no canal e confira lá o vídeo, faça comentários, se interaja com a gente. A nossa ideia é, periodicamente, a gente estar lançando nessa plataforma também. E fazer um convite para vocês também, para você também, Marcos, semana que vem a gente continua as nossas lives. Então, esperamos que vocês retornem aqui conosco para mais uma live de sucesso. Então, mais uma vez, te agradecer pessoalmente, agradecer as pessoas que estão aqui conosco e dizer uma boa noite a todos. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Valeu, um abraço. Cara. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau. E aí, gostou dessa live? Segue a gente lá no Instagram para poder acompanhar as próximas lives toda quarta-feira às 20 horas. Inscreva-se também no canal e ative o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Nos vemos na próxima live de sucesso da Renove Desenvolvimento.